presidente Lula fez um pronunciamento à nação para comemorar os 70 anos da Petrobras e nele destacou a coragem do presidente Getúlio Vargas, o seu criador, juntamente com o movimento cívico-militar O Petróleo é Nosso. Lula lembrou que sempre sabotaram a Petrobras e chegaram até a dizer que no Brasil não havia petróleo. Hoje a Petrobras é vanguarda mundial em tecnologias de prospecção em águas profundas, o que permitiu a conquista do pré-sal. Dada a importância dos 70 anos da Petrobras, vamos reprisar a entrevista com o geólogo Guilherme Estrela, o que comandou as equipes que descobriram o petróleo no Iraque em 1976 e no pré-sal em 2006, por meio da Petrobras. Latitude Brasil está começando. Amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur, uma grande satisfação esse nosso novo encontro para buscar entender cada vez mais as sinalizações históricas e atuais que o Brasil tem pela frente, seus desafios, e entre eles entender melhor o papel da sua mais importante empresa, que é mais do que uma empresa, é uma ferramenta de desenvolvimento, a Petrobras. E para entender isso e os desdobramentos para a economia brasileira, para a própria sociedade brasileira, dessa ferramenta indispensável, central, nós temos aqui conosco a satisfação, a honra de contar com a presença de um geólogo que dedicou a sua vida inteira à Petrobras. Para mais do que isso, ele é tido como uma espécie de herói para nós. Ele não gosta, pela sua modéstia, de ser chamado assim, mas quem descobriu dois campos da envergadura do campo de Majnun, no Iraque, foi descoberto pela atuação da Petrobras no governo Geisel, e depois o pré-sal, com uma equipe, não foi ele só, uma equipe comandada, entre outros, por ele. Estamos falando de Guilherme Estrela, o geólogo da Petrobras, e que é um cidadão brasileiro da maior envergadura pelo seu patriotismo e que, pela sua capacidade de análise, vai nos oferecer, certamente, uma aula sobre soberania, desenvolvimento tecnológico e visão estratégica. Muito boa noite, Guilherme Estrela, seja muito bem-vindo à Latitude Brasil de Telesur. Boa noite, Beto. Muito obrigado pelo convite. No próximo mês, 3 de outubro, a Petrobras estará completando 70 anos de idade. Um presidente chegou a entregar a sua própria vida para que a Petrobras pudesse se consolidar, Getúlio Vargas. O que você pode nos dizer sobre essa empresa, porém, muito mais do que uma empresa, essa ferramenta de desenvolvimento soberano, tecnológico e socioeconômico do Brasil, que é a Petrobras, que prestes a completar seus 70 anos? Pois é, Beto e meus amigos aí da Telesur, né? É o seguinte, a Petrobras tem uma história completamente diferente de outras empresas estatais brasileiras, não é mesmo? A Petrobras, ela é produto de um movimento popular que começou aí por 1949, né? Chamado O Petróleo é Nosso, né? E em resposta a uma Constituição de 46 que tinha privatizado, colocado à disposição das empresas privadas, do setor privado brasileiro e internacional, todo o subsolo brasileiro, inclusive o petróleo, né? Muito bem, então o povo brasileiro se organizou, várias instituições se congregaram para unificar um movimento que foi às ruas, chamado O Petróleo é Nosso. Então a Petrobras, ela carrega em si, desde a sua formação, a participação popular, né? Ela representa o anseio popular. Então, a empresa foi fundada em 53, o Getúlio, que foi o arquiteto, vamos dizer assim, junto com deputados federais e tudo mais, para a criação da empresa como monopólio estatal do petróleo, né? E logo depois do Getúlio
enfim, é levado ao suicídio, já aí completando um quadro de inserção da Petrobras na importância mundial do Brasil, né, é fundamental. Não é mesmo? Quer dizer, na verdade, se a Petrobras fosse em um outro país, um país menor, sem querer desmerecer qualquer país, né, ela seria importante, mas não teria a importância global, do ponto de vista da política global, dos interesses globais, dos grandes interesses mundiais, porque é uma empresa brasileira, não é mesmo? Um país, o quinto país do mundo em território, um país riquíssimo em recursos, né, estratégicos do planeta, não é mesmo? Então, essa inserção da Petrobras nesse contexto transforma a Petrobras no final das contas, porque atua no setor energético, como eu disse, é a base para um projeto nacional soberano e autônomo, né? Desenvolvimento integrado, né? A Petrobras passa a ser um alvo, né, de ataques e de iniciativas estrangeiras anti-brasileiras, né? Muito bem. Vale lembrar também que na campanha O Petróleo é Nosso, campanha popular, havia a presença de vários generais, né, do Clube Militar, General Horta Barbosa, e as primeiras assembleias se realizaram na Associação Brasileira de Imprensa. Então, houve, na verdade, uma unidade cívico-militar para constituir a Petrobras, não? É verdade, você citou muito bem, porque, na verdade, Beto, quem tira o Brasil do século, quem tira o Brasil não do século XIX, nem do século, quem tira o Brasil do século XVIII e XVII é o Getúlio, né? Quer dizer, o Getúlio, numa onda de modernização, né, brasileira, inclusive, Semana de Arte Moderna, cai o Império no final do século XIX, depois vem a República Café com Leite, que mantém mais ou menos toda a estrutura de poder no Brasil, né, no campo, né, como nós estamos vendo agora com o agronegócio, que manda no Brasil, não é mesmo? Quer dizer, um país atrasado, sem indústria e tudo mais. O Getúlio, produto de uma... Aí é interessante, porque o Brasil vive... As crises brasileiras sempre refletem crises no exterior, né? Quer dizer... Só para lembrar, Beto, nessa conversa interessante, o território brasileiro é tão rico que nós já fomos divididos antes de sermos Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, né? No Tratado de Tordesilhas já haviam duas potências mundiais ocidentais, né, que partiram para dominar todo o Ocidente, no mundo inteiro, porque chegaram à Ásia e tudo mais, às Índias, essa coisa toda, né? Eles dividiram o mundo. E o Brasil foi dividido pelo Tratado de Tordesilhas. E é interessante, muito interessante, que Portugal ficou com a menor parte. Né? Por que Portugal ficou com a menor parte? Porque nós tínhamos madeira. O poder mundial era baseado nas frotas que eram movidas a barcos de madeira, né? A vela em barco de madeira. Então, você vê que o Brasil, antes de sermos Brasil, nós já éramos motivo da cobiça, né, das grandes potências internacionais, né? País tão rico, né? Getúlio vem com o movimento dos Tenentes, de 22, né? É um movimento moderno, nacionalista, né? Que o Getúlio traz para o governo, né? E implanta logo uma política voltada para a energia. Ele veio com o conceito que é a energia que produz a indústria, que produz a soberania nacional e o desenvolvimento dos países, né? Já desde a primeira Revolução Industrial, lá com os ingleses, no final do século XVIII. Então, isso tudo Getúlio traz esse modernismo, quer dizer, e cria o Conselho de Águas, logo, ele veio com a hidroeletricidade, essa coisa toda, e ele cria, em 37 ou 38, cria o CNP, Conselho Nacional de Petróleo, e a Constituição de 37, ela nacionaliza o subsolo brasileiro, né? É verdade, é verdade. Agora, nesse movimento tenentista que você mencionava, que deu apoio ao Getúlio na Revolução de 1930, havia um personagem chamado Ernesto Geisel,
pegou em armas junto com Getúlio. E quando você foi ao Iraque, com a sua equipe, evidentemente, e lá descobriu o campo de Majnun, que naquela época foi o maior do mundo, foi uma descoberta brasileira lá, né, no governo de Saddam Hussein ainda, né? Que orgulho você sentia? Não orgulho individualista, orgulho como brasileiro, orgulho patriótico, orgulho de promover para um país do terceiro mundo um progresso que é a descoberta do campo de Majnun. E depois, que orgulho nesse sentido nacional, patriótico, não individualista que você sentiu ao ter descoberto, com a sua equipe, evidentemente, o pré-sal, né? Ou seja, você participou de duas das maiores descobertas do petróleo do mundo. Não, isso, a minha presença é produto da empresa em que eu trabalhei a vida inteira, das equipes nas quais eu trabalhei, né? Mas tem uma interessante aí, você citou o gás, né? Nós se constatou logo na década de 70 que os campos terrestres não iam dar, as bacias terrestres, as bacias geológicas terrestres, não iam promover a autossuficiência brasileira em petróleo. Em 1968, antes de 66, a Petrobras começou a fazer levantamentos geofísicos na margem continental brasileira, margem leste, entre Vitória e Natal, né? E disso resultou o primeiro poço na plataforma continental. Eu participei também da equipe de 6 geólogos que acompanharam esse poço, foi no Espírito Santo, né? A profundidade, a lâmina d'água era de 20 metros, imagina. Isso já era um problemaço, né? Então... Hoje nós vamos mais de 7.000 metros no fundo. Hoje de lâmina d'água a mais de 2.000 metros, né? Então, só para contar a interferência do gás, o gás era presidente da Petrobras, né? E descobrimos o petróleo lá, mas aí as equipes de engenharia, geologia e engenharia, disseram, olha, é possível, há uma grande probabilidade disso não ser um campo de petróleo, ser apenas uma ocorrência de petróleo, uma pequena ocorrência de petróleo. Então, seria contraindicado que nós transformássemos esse poço num poço produtor de petróleo, né? Então, esse poço mostra que a área não é atrativa, essa coisa toda. O pessoal, tecnicamente, o pessoal disse, acho que a gente tem que passar logo para o outro poço. E levaram isso ao Geisel, né? O Geisel, eu não estava presente, claro, né? Mas se conta, né, que o Geisel olhou isso e tudo mais, e ele está dizendo o seguinte, quer dizer que os senhores estão me dizendo que esse poço não é descobridor. Não é. Nós não estamos dizendo que não seja descobridor, nós estamos dizendo que muito provavelmente não seja um descobridor. Pois a Petrobras, vai anunciar a descoberta de petróleo na plataforma continental brasileira, segundo poço. Mas, presidente, o Geisel dizem a história. O Geisel disse, isso não é uma decisão técnica, meus amigos, isso é uma decisão política. Olha só. O mundo vai saber que nós temos petróleo na nossa plataforma continental. Então, essa visão política, né, da energia como um todo, e do petróleo, especialmente, porque ainda é o principal insumo energético da humanidade, né, o Geisel tinha. E vai para o Iraque. Por que nós fomos... Bom, vamos fazer uma pequena pausa aqui, Guilherme, nesse papo altamente importante, estratégico, sobre a Petrobras e o Brasil, e já voltamos com discussões sobre como pesquisar petróleo na Amazônia com segurança e também a questão da transição energética que está sendo muito falada por aí. Latitude Brasil volta já, daqui a pouquinho.
Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com Guilherme Estrela, geólogo com uma trajetória altamente dignificante e edificante para a Petrobras e para toda a nacionalidade brasileira, um exemplo de muitos patriotas que assim trabalham na grande ferramenta brasileira de desenvolvimento que é a Petrobras. Guilherme, estão falando muito aí de que na Amazônia não pode perfurar petróleo, a margem equatorial. Eu soube que a Petrobras já fez mais de 30 mil perfurações e que desses 30 mil poços teriam 1.100 que estariam funcionando perfeitamente sem que tenha sido registrado nenhum vazamento. Você vê perigo nessa pesquisa que deve ser feita ou não lá na margem equatorial do Amazonas? Muito bem. Você citou muito bem que a empresa tem uma larga experiência na perfuração marítima, terrestre, claro, mas marítima também. E, como você falou no início do programa, nós estamos, o pré-sal está a 2.400 metros de lâmina d'água. Isso é uma coisa extraordinária. A Petrobras ficou... Fora a camada do pré-sal, que é mais... depois mais 5.000 metros para encontrar o reservatório lá embaixo. Mamma mia! E a gente não vê... Isso foi um feito único no mundo, está entendendo? E você não vê... Nós descobrimos o pré-sal em 2006, né? Já colocando poço em produção, essa coisa toda, e você não vê a notícia de uma gota de óleo no mar. Né? Imagina se tivesse havido uma gota de óleo, qual seria a manchete do Globo? Nossa Senhora! Mas não tivemos. Então, porque a Petrobras ela é reconhecida mundialmente, sabe? Pelo seu rigor em respeito à segurança operacional. Né? A empresa tem uma coisa que é o seguinte: quem decide se para ou não o poço é o homem da sonda, e não o escritório. Né? Aquele desastre no Golfo do México, lá com a BP, né? De Macondo, né? Não foi porque os caras dependiam de Houston, camarada. Né? E havia grandes interesses de produção, você ia produzir 20 mil barris de petróleo por dia, $80 o barril, você calcula. Né? Então, na sonda, está entendendo? E nós não. A Petrobras dá ao homem da sonda, diz, olha, e temos o lema, em caso de dúvidas, pare. É outra coisa. Mas margem equatorial, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá. Não há dúvida que exibe condições ambientais diferentes, né? Da grande corrente equatorial que margeia, que banha todo o nosso litoral, aquele litoral da margem equatorial, é bastante diferente. Mas a Petrobras tem competência técnica, científica, tecnológica e de engenharia. É sentar com o IBAMA, o Beto, senta com o IBAMA e resolve a parada. O IBAMA, nós tivemos sempre, no governo Lula e Dilma, tínhamos intensa integração com o IBAMA, atendíamos o IBAMA. Então, a Petrobras tem todas as condições de atender às exigências do IBAMA, sem problema nenhum. Agora, a margem equatorial tem um problema para nós, Beto. Um problema político para nós. Qual é? O problema político é o seguinte: a Petrobras pretende fazer lá a primeira perfuração junto à fronteira da Guiana Francesa, né? Mas em toda a margem equatorial tem diversos blocos que já foram leiloados depois do golpe de 16 com empresas estrangeiras. São cerca de 40 blocos dos quais a Petrobras, que foram leiloados, dos quais a Petrobras parece que tem 12 ou 13, agora não me lembro. Não tenho os números precisos. Então, grande parte está em mão das empresas estrangeiras. E pior do que isso, Beto, quando no marco do regulatório do pré-sal, nós colocamos que aquele marco regulatório ser aplicado no pré-sal e outras áreas estratégicas brasileiras. Estávamos pensando na margem equatorial e na área de Sergipe, onde tínhamos descoberto também grandes volumes de petróleo leve e gás, para serem objeto não de contratos de concessão, mas de contratos de partilha de produção, como é o pré-sal.
né? Porque a diferença é que no contrato de concessão, o petróleo descoberto pertence a quem descobriu. Está entendendo? E no partilha de produção, o petróleo descoberto pertence ao governo, ao Estado brasileiro. O problema não é só a técnica, o problema ambiental, é o problema da soberania também. É o problema da soberania numa faixa que nós, na discussão do marco regulatório, chamamos de faixa estratégica, porque a faixa equatorial brasileira está de frente para o Atlântico Norte. O Atlântico Norte é o principal, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de energia, né, de trânsito de navios, de petroleiros, essa coisa, é o principal do mundo. Essa é uma faixa nossa brasileira que é voltada não para o sul, né? Como não para o sul, como a gente fala, mas para o norte. É a nossa face para o norte, para o Atlântico Norte. Se descobrirmos... Um tema altamente estratégico, então. É altamente estratégico e se coloca o petróleo nisso, é fundamental que se descubra lá seja de propriedade do Estado brasileiro e não das empresas que obtiveram os blocos por concessão. Perfeitamente, perfeitamente. E sobre esse tema de transição energética, porque parece que tem muita gente se esquecendo que é muito difícil fazer uma conversão hoje da dependência que o mundo tem pelo petróleo rapidamente para energias renováveis. Até o Brasil tem outras alternativas, né? Já experimentou o pró-álcool, já fez, inclusive, na época do Getúlio, o álcool da mandioca, né? Depois o álcool da cana. Como é que você vê isso? Não, é o seguinte, vamos procurar ser bem realistas, né? A matriz energética mundial hoje é 70-30, 70 fósseis e 30 renováveis, né? Então, não é possível que todo esse complexo, gigantesco complexo industrial, né? Nós não estamos falando de carro elétrico, não estamos falando de curiosidade, né? Muito mais. Estamos falando de complexos industriais gigantescos, né? Que movem as grandes economias mundiais, né? Então, você não muda isso da noite para o dia, não é mesmo? Você tem que isso aí são programas de longo prazo, projetos de longo prazo e que eventualmente são interrompidos. Caso agora da guerra Ucrânia e Rússia, quando sabotaram lá os dois Nord Stream 2, 1 e 2, os gasodutos, e deixaram a Alemanha sem gás, o que é que fez a Alemanha? Duplicou a produção de carvão, meu amigo. Por quê? A indústria alemã vai parar? A indústria alemã é das mais desenvolvidas do mundo. Vai parar a indústria? Não vai parar. Então, a Alemanha ela tomou uma decisão de defesa dos interesses da indústria alemã. E outra coisa, o Lula citou lá, isso a gente já corria, e é a verdade, desde a primeira Revolução Industrial, todo o carbono que foi mandado para a atmosfera, o Brasil contribuiu com 1%. Exatamente. Então, nós vamos participar dessa transição energética? Vamos participar. Isso o Lula falou lá, na Europa, né? Vamos participar dessa transição energética? Participaremos. Inclusive, o Brasil é privilegiadíssimo. Temos sol 360 dias por ano no território brasileiro. Vento na costa lá, na costa equatorial, permanente, são os alísios permanentes, né? Temos as maiores bacias hidrográficas que tem com potencial hídrico ainda, inclusive de PCH, gigantesco para explorar, não é mesmo? Mas está sendo privatizado, né? A eletricidade. Aí você traz para o centro. Tem que reverter, né? Você traz para o centro da questão, que é fundamental, para não me alongar muito, como um movimento que o Lula está fazendo, que é extremamente positivo, que nos enche de orgulho como brasileiros, um movimento internacional do Lula, né? O Lula restaura a soberania nacional no panorama já multipolar que o mundo enfrenta, não é mesmo? E para nossa inserção nesse panorama, nesse novo mundo multipolar, nós temos que nos inserirmos como país com soberania nacional. Muito bem. E aí a energia que está na base disso tudo tem que voltar para o domínio do Estado brasileiro. Perfeito. Para desenvolver uma
para uma indústria interna, para abaixar o preço da energia internamente, porque com o preço baixo, a nossa indústria vai ser competitiva para entrar no mundo multipolar. E você não sabe o quanto que eu lamento, o nosso tempo está chegando ao fim, porque eu gostaria de eternamente conversar com você com essa aula de história e de Brasil que você está nos dando. Só nos resta agradecer a sua presença aqui em Latitude Brasil. Muito obrigado, Guilherme Estrela, geólogo que descobriu, com sua equipe, 2 campos, o de Maginum e o pré-sal. Muito obrigado, Guilherme Estrela. Eu que agradeço e, novamente, quem descobriu não fui eu, foram as equipes da Petrobras que trabalharam intensamente para esse objetivo. Certamente. Boa noite a A vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Na semana que vem estaremos de volta, buscando entender outro lado, outro ângulo, outra mirada, para mergulhar mais a fundo no que é o Brasil, esse enigma Brasil, que pode cumprir uma função cada vez mais relevante na integração e na construção de um mundo mais equilibrado globalmente. Até o próximo Latitude Brasil. Tchau.